Gustavo, e parece que ele teve uma indisposição, essas coisas de mudança de temperatura, né? Acho que afetou um pouquinho a garganta. Mas acho que amanhã a gente já vai ficar sabendo. E Penapolense, a gente sabe que é um jogo muito difícil, né? Nós já experimentamos isso contra o Ituano, contra o Linense, e com certeza nós vamos ter mais um adversário muito forte, muito motivado, e temos que estar preparados para isso. Oswaldo, pela lista que é passada assim para a gente nos jogos, você trabalha com 39 jogadores no elenco profissional, 25 vindos da base, né? Ainda tem a situação do Neilton para ser resolvida. Essa é a tua meta, trabalhar também com essa mescla, base e experiência? E o Zinho chegou a dizer aqui que, pelo menos para o primeiro semestre, a princípio, o grupo é esse, para ser observado. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho de observação, com esses garotos principalmente. Olha, o ideal é que seja um número um pouco menor, 30 jogadores, né? 4 goleiros sempre e uma média de 30 jogadores. Mas eu estou conhecendo aqui o grupo e, além dos meninos que já estavam no elenco, a gente ainda recebeu os que vieram da Copa São Paulo. E eu quero observar todos, quero ver com cuidado, primeiro para não cometer nenhuma injustiça e depois para aproveitar o potencial todo que nós pudermos aproveitar, né? Então, pode ser que, com o desenvolvimento da temporada, a gente encolha um pouquinho o grupo para poder até dar mais atenção no treinamento. Do jeito que nós estamos organizando, está indo muito bem, porque normalmente a gente trabalha com menos 10, porque o pessoal que inicia os jogos normalmente não participa muito do treinamento. Nós jogamos na terça, quarta e quinta, e eles fizeram trabalhos especiais, foi um trabalho de recuperação. Só hoje nós trabalhamos com o grupo que inicia os jogos. E essa outra turma, então, tem trabalhado bastante, eu estou aprendendo a conhecê-los, né? Eles se entrosando bem no trabalho. Então, a gente pode dizer que é uma fase transitória, de observação. Oswaldo, bom dia. Leandro Damião já jogou 2 partidas. Nessa última partida não marcou gol, mas fez boas assistências. Qual que é a tua expectativa para ele nesse domingo e como é que você está vendo aí o aproveitamento do Damião? A minha expectativa é de crescimento dele, né? Ele vai se adaptando, vai conhecendo melhor os companheiros, ganhando ritmo de jogo. É um grande jogador e eu não tenho dúvida que ele vai numa escalada progressiva até encontrar a sua melhor forma e nos dar, se Deus quiser, muitas alegrias. Então, eu acho que essa é a minha visão hoje do que pode acontecer com ele. Oswaldo, numa das tuas primeiras coletivas, quando chegou aqui, foi que esperava um elenco um pouco mais recheado. E hoje, no treino, a gente pode ver que no ataque reserva já tem Gabigol, Stefano Yuri, Rildo, Lucas Lima. Você ainda pensa dessa forma, que precisa de mais elenco, ou agora já está mais equilibrada a situação? Olha, o processo de enriquecimento do elenco, ele não pode parar nunca, né? Até porque os jogadores, eles passam por bons e maus momentos. Isso é muito cíclico em qualquer esporte, em qualquer segmento da sociedade. Então, nesse momento, nós temos jogadores com experiência e temos jogadores amadurecendo. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, é um mescla muito interessante. Como o companheiro disse, a nossa expectativa, pelo menos até o final do Paulista, ou até essa primeira fase da temporada, que corresponde mais ou menos até a Copa do Mundo, nós vamos trabalhar com esse grupo que está aí. Se acontecer alguma oportunidade esporádica, que às vezes acontece, né? Lei da oferta e da procura, é claro que dentro das possibilidades do clube, sempre é muito bem-vindo um novo valor, principalmente se for um jogador de experiência que venha nos acrescentar.
Oswaldo, você falou muito em amadurecimento e eu comecei a te observar. Você ainda era preparador físico, depois auxiliar. E um dia lá em Atibaia você falou para mim, eu não quero, a partir de hoje eu não sou mais Oswaldinho, eu sou Oswaldo de Oliveira. Ali eu senti que você estava ganhando essa coisa do amadurecimento que você tem hoje. E observando o Botafogo, eu vejo que em alguns momentos ele ainda tem muita coisa que você deixou lá. E conversando com os companheiros aqui, eles falaram o seguinte, olha, esse Santos está muito bem treinado, vai ser complicado ele não ser campeão. E eu tenho observado exatamente isso, você tem se adequado ao elenco, e daquele elenco que você tem na mão, você produz aquilo que você imagina do time. Diferente de outros treinadores, que às vezes chegam num clube e quer jogar da maneira que ele gosta. Isso também mostra a maturidade do treinador, e talvez esse seja o sucesso do Santos hoje, você chegar e rapidamente a captar o que tinha nas mãos e produzir aquilo? Olha, eu acho que nós estamos em pleno desenvolvimento do trabalho, ainda não tem nada definitivo, né? Algumas mudanças podem até acontecer. Agora, realmente, eu gosto sempre de aproveitar as características dos jogadores que nós temos na mão. Eu procuro não dar uma formação definitiva por isso. Porque, como os jogadores são diferentes, eu procuro sempre aproveitar dentro daquilo que ele pode servir à equipe, né? Não sei, não tenho como fazer comparações, mas eu sempre procuro fazer isso. Eu vou observando e vendo aqueles que têm melhores condições e que podem fazer a equipe ficar mais produtiva e competitiva. Aquela história, você tem um elenco, eu falo, esse elenco, então, ele sabe jogar assim. E ele joga daquela maneira, diferente do treinador falar, eu gosto de jogar no 4-4-2. Não, eu não abro mão do 3-5-2 e às vezes se atrapalha, porque ele não tem dentro do elenco dele jogadores dessas características, é onde o trabalho fica complicado. Você simplifica, a impressão que eu tenho, jogando de acordo com o elenco que você tem na mão. Realmente, isso é uma coisa que eu acho que todos os treinadores fazem isso. Se você tem homens de velocidade, você tem que procurar utilizar a velocidade desses jogadores. Se você tem alguns jogadores que cadenciam o jogo, né, que dão um ritmo mais cadenciado, eu acho que é por aí. Então, não sei, não tem muita novidade nisso, não. Não, sinceramente, acho que é isso mesmo. Muito obrigado. Oswaldo, existia uma preocupação, né, inclusive sua, em relação ao substituto do Montijo, que foi embora. Eu lembro que você até citou aqui que estava de olho no Serginho, o Lucas Lima estava chegando, e hoje você tem o Cícero, né, atuando mais ou menos ali naquela função. Está resolvido ou você pensa em colocar o Cícero na posição que ele mais gosta de jogar, que é como segundo volante, testar outros jogadores? Você tem o Lucas Lima, tem o Léo, ou então pedir até algum reforço, ou o Cícero hoje é a prioridade como substituto do Montijo? Não tem nada resolvido, nós vamos fazer o nosso 8º jogo, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Nesse momento, o Cícero tem atuado bem ali, tem dado conta do recado. Mas é como você falou, eu tenho ainda o Lucas Lima, tenho o Serginho, já procurei utilizar o Gabriel ali também, não exatamente como um playmaker, né, mas como um jogador mais próximo do atacante. Então, são situações que a gente vai observando, vai conhecendo o jogador. O Gabriel, por exemplo, eu tenho flutuado com ele nas 4 posições de frente. Hoje ele treinou atacando do lado direito, no outro dia ele treinou atrás do Leandro Damião. E pretendo vê-lo também na posição do Thiago, porque é um valor que a gente está pretendendo aproveitar. E por isso eu sempre digo, não tem nada definitivo. Quem tiver melhor, eu vou procurar utilizar fazendo a função que o jogador tiver melhor condição de desempenhar. Oswaldo, se a gente for analisar pelos números, o seu time que deu mais certo foi o com o Gabriel contra o Corinthians e contra o Botafogo. E teve mais dificuldade jogando com centroavante de referência, porque facilita a marcação do adversário, e o time ainda não se adaptou. Isso faz com que você
possa repensar a forma de jogar em alguns jogos com o Damião, outros jogos com o Gabriel, jogando na frente, né, como um centroavante adaptado, mas com mais qualidade, com mais posse de bola? Não vou mudar nada. O Damião, ele ficou muito tempo sem jogar, está voltando, está conhecendo companheiros, né? Está se adaptando. Então, por enquanto, não tem nenhuma mudança. O que pode acontecer é no percurso de um jogo, como, por exemplo, no jogo passado, no momento que o adversário ficou com um jogador a menos, eu coloquei 2 atacantes para explorar essa possibilidade. Eu vejo muita virtude no Gabriel, inclusive na possibilidade dele atuar junto com o Damião, ou de voltar a atuar ele naquela função, né? Porque me dá uma outra possibilidade. Então, eu acho que é tudo ainda muito novo, a coisa ainda está se desenvolvendo muito. Eu volto a dizer que eu tenho uma expectativa muito grande pela progressão do Damião. Não sei quando, mas eu estou muito otimista porque é um jogador que, reconhecidamente, com muita capacidade, e que eu acho que, ao longo dos jogos, ele vai acabar podendo atuar na plenitude. Uma outra coisa, o fato do Damião ser um centroavante que joga, ele funciona muito melhor quando ele joga mais adiantado, perto da área, não requer um jogador que enfie bem a bola, no caso, como que nem o Lucas Lima. Você tem notado o Lucas Lima, que você fala desse Lucas Lima, que você observou nos treinos? Muito bom, muito dinâmico, pode ser esse jogador, como o Cícero tem sido agora. Se bem que os adversários que nós temos encontrado normalmente bloqueiam muito a entrada da área, nós temos procurado entrar mais pelos lados, triangulando, né, porque o meio realmente está muito fechado. E tanto o Lucas Lima quanto o Serginho, como eu havia dito, são jogadores que podem fazer essa função de meter a bola ali também. E volto a dizer que eu estou trabalhando o Gabriel nessa direção também, dele não ser só um finalizador, também trabalhar como um garçom, né? Porque ele tem qualidade, ele tem passe bom, ele tem chute bom, ele tem drible, tem boa visão de jogo. Então, nada impede que ele faça isso, até porque ele, antes de eu chegar no Santos, ele jogava atacando pelo lado direito, como faz o Giovânio, né? E como eu tinha o Giovânio e ainda não tinha o Damião, ele passou a atuar mais centralizado, respeitando a sua característica. Mas é um jogador que eu volto a dizer que eu posso utilizar em qualquer uma das 4 funções mais adiantadas do time. Isso. Oswaldo, se você me permite 2 em uma. A primeira é Lucas Lima. Você pode relacioná-lo pela primeira vez para esse jogo de domingo? Pode ser. Amanhã é que eu vou decidir. Mas, pela composição do banco, eu acho que nesse jogo ele ainda não vai participar, não. Porque eu levo um lateral, um zagueiro, um volante, um meia atacante e um atacante. E o meia atacante que eu tenho levado é o Rildo, né? E a minha pretensão é levar novamente o Gabriel e o Stefano nesse jogo. Se eu pudesse, como a gente fez nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né, que é aquela regra da FIFA de levar 23 jogadores, com certeza ele iria. Mas como eu fico restrito a somente 7 nomes, fica difícil de levar um para cada posição. Você enalteceu o Penapolense, né, dizendo que vai ser um adversário muito complicado nesse próximo domingo. Mas queria que você falasse de outro adversário também, que você já reclamou até lá em Lins, que é a viagem. Sair de Santos, ir até Penápolis. O quanto, depois de um trabalho que você faz aí de terça até sábado, o quanto que essa viagem de ida e de volta, de ônibus, é desgastante para encarar o jogo de domingo? É desgastante pelo tempo, mas a gente procura facilitar tudo, né? Nós viajamos num ônibus muito confortável, é porque realmente leva muito tempo. Se tivesse um aeroporto mais próximo, nós com certeza faríamos um outro tipo de viagem. Mas eu acho que foi até uma viagem, até certo ponto, agradável.
a ida durante o dia sempre desgasta um pouco mais. Mas à noite nós voltamos bem, porque o pessoal dormiu e foi até bom. O ruim é voltar em 2 semanas, né? Se tivesse um espaço um pouco maior, eu acho que seria mais fácil de absorver. Olha, não, porque nós vamos chegar, vamos descansar, né? Tem mais de 24 horas, a equipe entra bem restabelecida, não tem nenhum problema. Bom dia, Oswaldo. Bom Sua dia. terceira passagem aqui no Santos, né? Então, com certeza, você sabe melhor do que eu que o que enche os olhos do torcedor santista, de um modo geral, é esse time que joga para cima, né? Que faz muitos gols, enfim, e de preferência, na visão do Santos, com a boa utilização da garotada, né? Eu te pergunto porque já está rolando, não sei se você acompanha redes sociais e tal, e já está rolando uma brincadeira na internet fazendo uma alusão com o teu nome, com o que o Neymar usava no ano passado, que era o lema de ousadia e alegria, e aí já estão brincando com Osvaldia e alegria. Se você enxerga esse time alegre e se você, de um modo geral, pelo sorriso aí, dá para ver que você está alegre, né? Estou. Com o meu trabalho, eu estou muito satisfeito, embora eu reconheça que nós estamos apenas iniciando, né? E eu acho que a minha maneira de ser, a minha maneira de trabalhar, tem um casamento muito bem combinado com o Santos, porque eu também gosto de futebol alegre, todo brasileiro gosta, todos nós gostamos, né, na verdade. Eu não sou o único, tenho certeza disso, né? Todos os outros treinadores que passaram aqui no Santos vêm para cá e acabam contagiados por isso. Eu até mostraria um pouco mais de perfeição nesse trocadilho, dizendo assim, ó, ousadia, ó, que alegria. Com essa frase célebre do Gurian, Bíblica, com essa frase bíblica. a gente vai para o final de semana. Uma boa tarde a Obrigado, todos. gente. Um grande bom final de abraço a semana. vocês. Tchau, tchau.